Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, estamos trabalhando no grupo 6 Movimentos. O capítulo é o 16, de geração em geração. Hoje nós vamos trabalhar contos populares. Os módulos são 93 e 94, e as páginas são da 314 a 316. O que é um conto popular? Também conhecido como conto tradicional, é um texto narrativo, geralmente curto, criado e enriquecido pela imaginação popular e que procura deleitar, entreter ou educar o ouvinte. A sua origem perdeu-se no tempo. Ninguém é dono e senhor dos contos populares. Por isso, cada povo e cada geração conta-nos a sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenor no enredo. Daí o provérbio: quem conta um conto, acrescenta um ponto. E a classificação dos contos populares. São muitos os temas tratados nos contos populares. Daí que sejam possíveis várias classificações. Por comodidade, podemos reduzi-los a 5 tipos: contos maravilhosos ou de encantamento, contos jocosos e divertidos, contos religiosos ou morais, contos de animais e contos etiológicos, que são relativos à fundação de um local. Os contos maravilhosos são os contos de fada. Contos jocosos e divertidos são as anedotas, os contos que são feitos mesmo para divertir as pessoas. Os religiosos ou morais são aqueles contos que nós encontramos na Bíblia, que os idosos contam para as crianças para ensinar alguma coisa. Os contos de animais são aqueles em que aparecem animais, normalmente a fábula, mas existem outros. E os etiológicos são os que são relativos à fundação de um local. Por exemplo, nós temos um conto que conta o surgimento da cidade de São José do Rio Preto. E como tem elementos mágicos na história, esse conto é conhecido como um conto popular. Contos de encantamento. Os chamados contos de encantamento são histórias onde transformações ou metamorfoses acontecem por encantamento, sem explicação aparente. Trazem elementos sobrenaturais ou mágicos, integrados às situações da trama. Estas histórias muitas vezes são criticadas por pessoas que pensam que as crianças poderão viver num mundo irreal ou fantasioso. Ora, sabemos que as crianças, quando bem instruídas, sabem diferenciar o real do fictício. Isto, inclusive, ajuda na formação de sua personalidade, porque, enquanto imaginam e brincam de faz de conta, constroem situações possíveis no futuro, como lidar com a perda, o sucesso, a espera, os relacionamentos, a tristeza, a alegria, etc. É preciso, porém, analisar algumas questões antes de atribuir este conceito de valor às crianças. Os contos de animais, como eu já disse para vocês, são aqueles contos em que os animais aparecem. Aqui eu trouxe uma imagem do famoso conto ou da famosa fábula do jabuti e o coelho, ou o coelho e a tartaruga, em que o coelho se acha muito esperto, mas quem vence a corrida é a tartaruga. Então, os contos de animais também entram na categoria dos contos populares. E as anedotas? Olha o significado. Historieta engraçada sobre fato real ou imaginário. Aspecto curioso ou picante sobre personalidade, evento, etc. Simplificando, anedota é originalmente um caso ou acontecimento curioso, peculiar ou engraçado, que é pouco divulgado, pois normalmente decorre em segundo plano de um evento mais significativo.
Por extensão, uma anedota também pode ser o mesmo que uma piada, ou seja, uma narração breve de algum fato cômico, seja baseado em acontecimentos reais ou fictícios. A anedota também é conhecida como historieta, facécia, xiste ou caso. E aí nós temos aqui um conto popular que está presente na apostila de vocês e nós vamos fazer a leitura. A Rainha das Abelhas. Certa vez, os dois filhos mais velhos do rei saíram em busca de aventuras e se entregaram a uma vida sem regras, que nem se lembravam de voltar para casa. O filho mais novo saiu à procura de seus irmãos. Quando finalmente os achou, só ouviu caçoadas, porque, sendo tão ingênuo, pensava em vencer na vida, enquanto eles, muito mais espertos, não tinham conseguido. Os três puseram-se a caminho juntos e chegaram a um formigueiro. Os dois mais velhos quiseram remexer nele para ver as formigas fugirem alvoroçadas, carregando os próprios ovos. Mas o caçula lhes disse: deixem os bichinhos em paz, eu não suporto que vocês lhes façam mal. Então, eles continuaram andando e chegaram a um lago, onde nadavam muitos patos. Os dois irmãos queriam pegar alguns para assar, mas o mais novo não consentiu e disse: deixem os bichinhos em paz, eu não suporto que eles sejam mortos. Por fim, chegaram a uma colmeia, onde havia tanto mel que escorria pelo tronco da árvore. Os dois quiseram acender fogo embaixo para sufocar as abelhas e poder tirar o mel. O caçula tornou a impedi-los, dizendo: deixem os bichinhos em paz, eu não suporto que eles sejam queimados. Afinal, os três irmãos chegaram a um castelo. Nas cavalariças havia cavalos de pedra e não aparecia pessoa alguma. Eles passaram por todas as salas, até que no fim encontraram uma porta com 3 fechaduras. No meio da porta havia, porém, um buraquinho, por onde se podia espiar o aposento. Viram lá dentro um homenzinho grisalho sentado diante de uma mesa. Eles o chamaram 1, 2 vezes, mas o homenzinho não ouviu. Quando chamaram pela 3ª vez, ele se levantou, abriu as fechaduras e saiu. Não disse uma palavra, mas os levou a uma mesa ricamente preparada. Tendo os 3 comido e bebido, ele conduziu cada um ao seu quarto de dormir. Na manhã seguinte, o homenzinho grisalho chegou-se para o irmão mais velho, acenou, chamando-o, e o guiou até uma placa, onde estavam escritas 3 tarefas que poderiam desencantar o castelo. A primeira dizia que no bosque, debaixo do musgo, estavam as 1000 pérolas da filha do rei, que precisariam ser catadas, e ao pôr do sol, se ainda faltasse só uma, a pessoa que as procurava se transformaria em pedra. O mais velho foi e procurou o dia inteiro. Como, porém, o dia chegou ao fim e ele tinha achado só 100 pérolas, aconteceu o que estava escrito na placa e ele se transformou em pedra. No outro dia, o irmão do meio assumiu a tarefa, mas não se saiu melhor do que o mais velho, pois só achou 200 pérolas e ficou transformado em pedra. Por fim, chegou a vez do caçula, que procurou no musgo, mas era tão difícil encontrar as pérolas e demorava tanto que ele se sentou numa pedra e chorou. Nisto, apareceu o rei das formigas, cuja vida ele salvara. Vinha acompanhado de 5.000 formigas. Não demorou muito e os bichinhos acharam todas as pérolas e as amontoaram ali. Mas a segunda tarefa era pegar no fundo do lago a chave do quarto da filha do rei. Quando ele chegou ao lago, vieram nadando os patos que ele uma vez salvara. Mergulharam e pegaram a chave lá no fundo. A terceira tarefa era a mais difícil, pois das 3 filhas do rei,
que estavam dormindo, ele deveria descobrir a mais nova. Elas eram, porém, completamente iguais, não tendo nada que as distinguisse uma da outra, a não ser por terem comido, antes de dormir, 3 doces diferentes. A mais velha, um torrão de açúcar. A segunda, um pouco de melado. A mais moça, uma colherada de mel. Então chegou a rainha das abelhas, que ele havia protegido do fogo, e foi provando da boca de todas as 3. Por fim, ficou pousada na boca da que havia comido mel, e assim ele reconheceu qual era a filha mais nova do rei. Com isso, o feitiço se desfez. Tudo no castelo despertou daquele sono, e quem tinha virado pedra retomou sua forma. O caçula se casou com a mais jovem filha do rei e, depois que o pai dela morreu, ele ficou sendo o rei. Seus irmãos casaram-se com as outras 2 irmãs. E aí, conheciam alguma história parecida com essa? Eu conhecia, só que a história que eu conhecia se chamava A Princesa Encantada, e na história o filho mais velho vai primeiro sozinho, aí ele mata as formigas, ele mata os patinhos, ele derruba a colmeia das abelhas, chega para fazer as tarefas, ele não consegue. O segundo também, aí o terceiro ajuda as formigas a formarem o formigueiro, dá comida para os patinhos e traz flor para as abelhas. E aí no final eles ajudam ele a cumprir as tarefas. As tarefas são um pouquinho diferentes também. Nas tarefas da história que eu conhecia, a primeira tarefa é juntar 1000 grãos de trigo, a segunda é encontrar 12 chaves no fundo do fosso, e a terceira descobrir das 3 figuras encantadas que estão cobertas com lençol, qual delas é a princesa. As outras 2 são dragões. E na história que eu conhecia, os 2 irmãos mais velhos morrem atacados pelo dragão. Então, para vocês verem como as histórias mudam de uma pessoa que conta para outra. E a seguir, assistam a um vídeo que nos conta sobre a vida e a obra dos irmãos Grimm, os primeiros a passarem para a língua escrita os contos da tradição oral. Com esse vídeo, vocês vão conhecer a história deles. Os irmãos Grimm são pessoas que realmente existiram e vão saber por que eles transformaram os contos, que eram apenas da tradição oral, em textos escritos. Assistam ao vídeo, é muito interessante. Era uma vez um feliz casal, na pequena e rica cidade de Hanau, na atual Alemanha. Philip Wilhelm Grimm, um jurista, e sua esposa Dorothea. A frase de abertura que todos conhecem dos contos de fadas é culpa do trabalho de 2 dos filhos do casal. Jacob Ludwig Karl Grimm nasceu em 4 de janeiro de 1785. Um ano depois, em 24 de fevereiro de 1786, nasceu Wilhelm Karl Grimm. No total, foram 9 crianças, 8 meninos e uma menina. Na época, a cidade, que é marcada por sua indústria de joias e de ourives, fazia parte do condado de Hesse-Kassel, uma das 360 entidades do Sacro Império Romano Germânico, um complexo de territórios na Europa Central, criado na Alta Idade Média e que existiu até o início do século XIX. Isso não é apenas um detalhe, mas é algo central para entender a obra dos irmãos Grimm. Eles nasceram e cresceram em um período em que não existia um país unificado chamado Alemanha, mas uma série de entidades naquele território, desde grandes reinos como o da Prússia, até cidades livres, abadias e senhorios tão pequenos que, no Brasil atual, seriam classificados como uma chácara na hora da escritura. Alguns anos depois do nascimento dos irmãos, a família se mudou para uma pequena cidade, onde o pai deles era um magistrado local. Os irmãos moravam numa casa no campo, onde já começaram a se interessar por florestas e pela natureza. Recebiam educação religiosa em casa e, por volta dos 7 anos, começaram a frequentar a escola local. Em 1796, o pai deles, que era o arrimo da família, faleceu. Subitamente, a família não tinha como pagar pela casa, vivendo na pobreza e dependendo do apoio da família de Dorothea. Os 2 meninos saíram de casa em 1798 para estudar em uma escola ginasial, algo como o que chamamos de ensino médio hoje. Os estudos foram pagos por uma tia, e a escola existe até hoje.
As limitações da pobreza, o preconceito que sofriam de alunos da aristocracia e o fato de terem saído de casa juntos tornou os dois irmãos bastante próximos e dedicados, se formando como os melhores de suas turmas. Ambos depois foram estudar Direito na Universidade de Marburgo. Lá eles tiveram um professor chamado Friedrich von Savigny, que foi uma grande inspiração para os irmãos. Além de jurista, ele estudava História das Leis nos territórios alemães, dentro da ideia central do romantismo alemão. Aquelas centenas de pequenos estados, embora com diferenças regionais, deveriam ser unificados, pois continham o mesmo povo, com uma herança em comum, o idioma alemão. Ao estudar e coletar documentos antigos, o professor dos irmãos Grimm defendia que eles mostravam os laços entre as diversas regiões alemãs. O romantismo agrega fatores étnicos, linguísticos, religiosos e a valorização da natureza e da geografia locais. Essa concepção romântica de identidade popular foi muito forte nas regiões alemãs, com o nome próprio, Volksgeist, espírito do povo. Esse espírito seria expresso no folclore e nas expressões idiomáticas das regiões alemãs. Motivados por essas ideias românticas, que os irmãos vão trabalhar para coletar, registrar, pesquisar e organizar todas as lendas, contos, folclores e histórias regionais que pudessem. Em 1805, Jacob chegou a ser assistente de pesquisa do professor von Savigny, trabalhando em arquivos em Paris. Os irmãos trabalharam como juristas e bibliotecários, e eram responsáveis pelo sustento dos irmãos mais novos. No geral, a família ainda vivia na pobreza, agravada pelo fato da região ser palco de combates e disputas durante as guerras napoleônicas. Inclusive, foi Napoleão que aboliu o Sacro Império Romano Germânico, após derrotar o imperador da Áustria. Esse trabalho de registro e coleta rendeu, em 1812, a primeira edição do livro Contos Infantis e Domésticos, o livro que hoje é conhecido como Contos dos Irmãos Grimm. A primeira edição tinha 86 histórias, incluindo algumas das mais célebres até hoje, como Rapunzel, O Sapo que Vira Rei, Cinderela, João e Maria e Branca de Neve. Por isso, é importante ter em mente que toda vez que você apreciou essas histórias, seja na infância, seja em jogos atuais, é porque dois irmãos queriam entender a cultura e idioma de seu povo, e saíram por aí escrevendo histórias orais, entrevistando pessoas sobre as lendas que conheciam e fuçando em arquivos procurando documentos e textos considerados perdidos. Entre 1812 e 1826, eles organizaram e lançaram 6 obras diferentes, algumas em vários volumes, sobre lendas e a natureza nas terras alemãs. O projeto mais ambicioso dos irmãos foi pensando em uma unificação alemã, a unificação do idioma, que qualquer alemão pudesse consultar o significado de uma palavra, até mesmo de uma expressão regional. Em 1838, eles iniciaram a pesquisa para um dicionário definitivo de alemão. Além disso, o trabalho deles com os contos de fada estava apenas começando. Você já deve ter ouvido falar que as versões originais de diversos contos é bem mais adulta, com tramas mais complexas e casos de violência. Por exemplo, originalmente, o flautista de Hamelin, para se vingar do prefeito da cidade, desapareceu com todas as crianças do local. Progressivamente, os irmãos Grimm adaptaram cada vez mais as lendas e os contos de fadas, adicionaram elementos morais religiosos ou para a educação das crianças, como a ideia de que crianças não devem aceitar doces de estranhos. Melhoraram a prosa das tramas, com algumas quase dobrando de duração. Retiraram os temas mais adultos ou violentos de várias histórias. Adaptavam elementos de origem francesa dos contos, já que a França ocupava a região onde viviam e era vista como um obstáculo para a unificação alemã. De novo, é importante ter em mente que os Grimm eram movidos por sua visão ideológica da política. As mudanças nos contos de fadas se mostraram muito populares, criando algumas das versões consagradas hoje em dia. Além disso, eles continuaram a pesquisar, coletar histórias e registrar o folclore por escrito. Enquanto a primeira edição, de 1812, tinha 86 histórias, a 7ª e última edição dos Irmãos, de 40 anos depois, tinha 211 contos de fadas. Além disso, eles organizaram 10 edições da chamada Edição Menor, livros com apenas 50 contos, destinados especialmente para crianças. Agora, lembra quando dissemos que os irmãos eram próximos? Eles moraram juntos a vida toda, nos dormitórios da escola, da universidade, na mesma casa quando solteiros, e até mesmo depois que Wilhelm se casou e teve 4 filhos. Jacob nunca se casou. Todos foram morar na mesma casa em Göttingen, em Hannover, onde um era professor e o outro chefe da biblioteca na universidade local. Lá eles se envolveram no famoso episódio do nacionalismo romântico alemão. Em 1837, a Rainha Vitória chegou ao trono no Reino Unido. Por ser mulher, entretanto, ela não podia herdar a coroa de Hannover. O novo rei dissolveu o parlamento e exigiu um juramento de lealdade pessoal de todos os funcionários públicos.
Os irmãos Grimm e outros 5 professores se recusaram e foram demitidos. Posteriormente, eles foram admitidos na Universidade de Berlim, por influência do próprio rei da Prússia. Eles ainda tinham dificuldades financeiras, já que o livro de conto de fadas demorou para se tornar um sucesso comercial. Após a Primavera dos Povos, em 1848, ambos tiveram breves carreiras políticas. Jacob também é reconhecido como um dos principais estudiosos do idioma alemão e das tradições legais alemãs. Principalmente, eles se dedicavam ao seu enorme projeto de dicionário, que nunca concluíram. Wilhelm faleceu em 1859 e Jacob em 1863, quando o dicionário estava na palavra fruta. Anos depois, em 1871, foi proclamado o Império Alemão, a unificação tão desejada pelos irmãos. E para a nossa aula online, vocês vão ler a teoria Contos Populares nas páginas 314 a 316 e realizar os exercícios 1 a 11 nas páginas 325 até 328. Qualquer dúvida, anotem e já já nos falamos. Até mais!